12 está escrito assim, ó, auxílio contra a falsidade. Ou seja, hoje se você for, né, observar, né, a falsidade, ela tem generalizado, né, no nosso meio ou na sociedade em geral que seja, né? Fala assim, ó, Salmo de Davi. Fala assim, Davi falando nesse salmo: salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Ou seja, já não há, né, fiéis, né, entre os homens. Aí fala assim, ó, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Ou seja, quer dizer que a falsidade é grande, né, desde a época, né, do rei Davi, desde a época do Senhor Jesus, né, que a falsidade ela já existia, né? Ou seja, existe pessoas, gente falsas, né, que está observando a sua vida para atrair você, né? Então, infelizmente, né, a falsidade ela vem desde os tempos passados. Aqui, ó, o salmista Davi falando: desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Ou seja, então são poucos os fiéis, são poucos que têm o coração, né, de Deus. Ou seja, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por isso que ele falava essas palavras, né? Aí ele fala assim no versículo 2, ó, fala com falsidade uns aos outros, ou seja, mentindo, né, enganando, influenciando pessoas para, né, com falsidade. Aí fala assim, fala com lábios bajuladores e coração fingido, ou seja, coração enganoso, né, traidor. Aí fala assim, ó, que o Senhor corte os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, ó. Pois dizem, com a nossa língua prevalecemos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Né? Aí fala assim, versículo 5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, né? Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aqueles que anseiam por isso, né? Ou seja, aqueles que anseiam pela verdade, né? Pela verdade, né? Pela causa do pobre, né? Do necessitado. Aí fala assim no versículo 6, as palavras do Senhor são palavras puras, né? São palavras puras. Prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes, né? Então, a pessoa que guarda a palavra de Deus, certamente ela vai ser fiel, né, a Deus, vai ser fiel, né, em tudo que ela faz, em tudo que é designado para ela fazer, ela vai ser fiel. Aí fala assim, o versículo 8, ó, os perversos andam por toda parte, onde aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Então, a mentira e a falsidade, né, tem sido, né, exaltada entre, né, os homens, né, os homens bajuladores, né, os homens fingidos, né, os homens, aqueles que não são fiéis, né? Então Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele falava essas palavras, né? Em nome de Jesus.